Bom dia. Se eu quiser falar mais tempo, Falo contigo, João. Tá bom? Todos ouvem? Bendito é o Senhor. Deus disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvir. Nós precisamos ouvi-lo. E quem sabe hoje nós todos temos uma oportunidade de ouvir ele, ter uma revelação dele. Não é nada de conhecimento intelectual. Nossa alma serve o Senhor mesmo. Mas o nosso espírito é que se relaciona com o Espírito de Deus. Eu tenho, nesses últimos dias, eu tenho estudado com os discípulos como nós podemos treinar o nosso espírito para nós termos comunhão com o Espírito de Deus. Nós precisamos treinar o nosso espírito, porque o nosso espírito passou muito tempo inativo, ele não servia para nada. Nossa consciência estava morta, a comunhão morta e a intuição morta. Nós dependíamos do poder da nossa alma, por isso que nós ficamos gordos da alma, né? E a alma servia para pouco. Agora não, cheios do Espírito Santo, habitando no nosso espírito, ele quer se revelar para todos nós e tem que ser em espírito e em verdade. E o Senhor tem uma grande oportunidade, principalmente quando a gente está junto, o amor flui, tudo flui, e nós começamos a a perceber toda essa manifestação do Espírito Santo e vamos sendo treinados para isso, pelo Espírito. Se nós estudarmos um pouquinho sobre o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 2, diz o texto assim, que antes, diz assim, os olhos não viram, nem houve entendimento nenhum, nem os nossos ouvidos ouviram, mas o Senhor preparou alguma coisa em ter mandado o seu Espírito para nos encher. E daí então nós agora ouvimos a Deus, agora nós intuímos a Deus e nós temos comunhão com Ele e uns com os outros. Grande obra, né? A gente se abraça e vê a obra de Cristo sendo realizada. Queria falar rapidamente sobre 3 coisas, aproveitando o que vimos de mutualidades. Queria ver com vocês 3 coisas que nos tornam firmes em nosso andar. Então, a pergunta é: o que nos torna firmes para andar diante do Senhor? 3 coisas. Primeiro, o amor que procede de um coração puro. Então, a primeira coisa fala dessa mutualidade, fala do Senhor que é amor, e isso nos torna firmes. O amor nos torna firmes para andar. A primeira coisa é que ele procede de um coração puro. E Paulo nos ensina, os outros apóstolos, lendo o livro de Atos, nós vemos como era o coração deles.
e como agora é o nosso coração juntos. Isso é o que nos torna firmes. Um coração que procede, um amor que procede de um coração firme. Não adianta nós saber todas as mutualidades se o nosso coração não acerta com o amor de Deus. Nós precisamos acertar com o amor de Deus. Vocês sabem, o profeta Jeremias, ele nos ajuda lá no capítulo 17, não precisa colocar, no capítulo 17 ele fala que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Ele é desesperadamente, que palavra forte do profeta, né? Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa é uma pergunta que o profeta faz. Mas nós agora temos uma revelação sobre isso. O nosso coração precisa ser puro. O amor de Deus é assim, ele vem de um coração puro. Não temos mais nada com aquele coração de pedra, como diz em Ezequiel, capítulo 36, diz que nós tínhamos um coração de pedra e ele prometeu, através de Ezequiel, que nós iríamos ter um coração de carne e que ele ia tirar o coração de pedra e ia nos dar um novo coração. Se vocês leem o texto, vocês vão ficar enriquecidos, porque vão saber que o coração de vocês não é mais de pedra. O coração de vocês é um coração sensível. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. E ele ainda diz lá em Ezequiel, ele diz: eu vou tirar o espírito que há em vocês e vou dar um meu espírito. Sensacional. Ler essa passagem das Escrituras nos dá um gozo profundo, pela promessa dele. Isso tudo se realizou por causa da cruz, por causa da obra do Filho. Aleluia. Diz em Atos que ele esquadrinha a nossa vida, ele esquadrinha o nosso coração e ele conhece os nossos pensamentos. E quando então o amor de Deus se manifesta, nos dá então isso que nós chamamos de um coração puro. O salmista também diz lá, Salmo 139, ele diz que tu que sondas e me conheces, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos ver como está o nosso coração e aquilo que Deus está querendo nos falar. Esse Davi era um caso sério. Como ele percebia, ele não tinha o Espírito presente na vida dele, mas esse homem, ele dizia algumas coisas tão interessantes. Ele diz: sonda-me, ó Deus. Sabe o que é sondar? Tem alguém que entende isso? É um negócio que vai lá no fundo, assim, vai passando por tudo, vai até o limite, porque ele nos conhece e ele nos dá uma nova esperança, né? Diz que sai da nossa boca o que vem pelo nosso coração. Por isso que esse coração tem que estar arrependido, para que essa vida, quando abertos os nossos lábios, nós possamos nos encher do Espírito Santo para falar entre nós do amor de Deus e como nos torna isso firmes para andar. Amém, queridos? Amém. Isso, né? Agora, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, então, é derramado no nosso coração. Precisamos ter algumas atitudes com relação
a conservar o nosso coração puro, para que o amor de Deus encontre sempre resposta, nós precisamos orar que o amor de Deus aumente mais e mais. Pedir ao Senhor. Nós pedimos tantas coisas para Ele, né? Mas podemos incluir nos nossos pedidos uma coisa que interessa a Ele, que isso está em Filipenses capítulo 1, podia colocar para nós. Filipenses 1, Paulo diz: versículo 9, faz favor. Faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção espiritual. Ou seja, o apóstolo está orando pela igreja dos Filipenses e ele orava para que o amor deles aumentasse mais e mais. Há uma necessidade dessa mutualidade encher completamente todo o espaço do nosso coração e ele vai ficar puro. No capítulo 2, ainda de Filipenses, versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, o apóstolo nos diz alguma coisa de o que nós devemos conservar, o que nós devemos tornar os nossos passos firmes, tendo um coração assim. Eu tenho muitos outros textos, mas vai ficar muito longo isso. Depois o pessoal aí, Natanael e César pode ajudar. A segunda coisa que nos torna firmes no caminhar com Deus é nós ter uma consciência boa. Paulo fala muito sobre isso para Timóteo, para Tito. Ele fala bastante sobre essa palavra de ter uma consciência boa. Consciência não é nada do intelectual, não é ter uma consciência assim, não. O que nós precisamos saber é que essa consciência é uma função do nosso espírito. O nosso espírito, ele tem 3 funções: consciência, comunhão e intuição. E todas essas coisas estavam mortas. Mas quando nós encontramos o amor de Deus e fomos salvos, essa consciência começou a ter vida por causa do sangue que foi derramado, a palavra que nos foi trazida, a essa operação do Espírito Santo no nosso espírito. O nosso espírito começou a ter vida, porque antes, diz lá em Efésios 2, que antes nós estávamos segundo o nosso pensamento, nós fazíamos as coisas que nós queríamos. Agora o Senhor veio habitar em nós, diz o texto, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou e tendo a nossa vida totalmente feita nova, então agora a nossa consciência é limpa, é boa, é pura, e isso que nos torna firmes. Porque se nós temos essa consciência assim, é certo que nós vamos ter revelação de Deus. Paulo fazia uma oração à igreja de Éfeso, dizendo: conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, para nós ter essa revelação do Filho, nós precisamos ter uma consciência limpa, uma consciência saudável. E isso nos torna firmes nessa caminhada. Nossa alma também, ela tem 3 funções: intelecto, vontade e emoções, e isso é muito forte na nossa vida, mas ela precisa estar sujeita a esse Espírito de Deus que vive em nós.
A finalidade da consciência é corrigir e responder-nos, deixando-nos inquietos para saber a vontade de Deus. Vocês de vez em quando não ficam, mas o que Deus quer? Eu estou orando, o que Deus quer? Fala comigo, Senhor. Se a nossa consciência do Espírito, querendo saber de Deus, qual é a vontade dele. E quando a gente lê aquele texto que a gente viu nesses dias, diz, para que nós pudéssemos conhecer a vontade de Deus. Para nós conhecer a vontade de Deus, a consciência do nosso espírito tem que estar bem ativada para nós, então, conhecer a vontade de Deus. E sabe o que o apóstolo nos diz? Ele diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma obra muito perfeita, né? Essa consciência, quando ela está assim, boa, ela condena o pecado e aprova a justiça de Deus. Essa consciência, ela trabalha tão bem que ela, então, manifesta conhecimento sobre o nosso pecado, ela traz alguma coisa que está escondida, e então nós somos livres. A justiça de Deus, Cristo é a nossa justiça. Devemos estar atentos, pois ela nos avisa a nossa carnalidade, ela avisa quando tem muita coisa que não tem valor, ela nos tira de ambientes que não satisfazem essa comunhão que temos com Deus. Ela está sempre ativada, os motoristas aí, né, às vezes aparece no painel uma luzinha, e às vezes é uma luzinha que está faltando óleo, vai parar o carro. Consciência é assim, ela é uma luzinha. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Esse encher do Espírito Santo vai limpando a nossa consciência vai ficando... Ninguém sabe de muita coisa que está ao nosso derredor, mas a nossa consciência vai nos informando e nós vamos indo para a presença de Deus para ficarmos puros. Antes nós sabíamos, lá diz em Efésios, que a nossa consciência estava morta e a nossa vida era assim, mas veio a salvação de Deus para nós. A palavra de Deus disse Jesus que é espírito e vida. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, ela move a nossa consciência, e a nossa consciência, junto da consciência de Deus, essa função do Espírito, então nós somos alertados, nós começamos a agir naquilo que nos perturba e às vezes nós não sabemos o que é. Lucas, capítulo 19, versículo 9. É a experiência... Lucas 19, 9. Sim, agora eu entendi. É que não estava a palavra do Zaqueu aí. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. A experiência de Zaqueu. Lembra que ninguém falou nada para ele, e ele tinha consciência de que tinha roubado, e também ele tomou pela consciência dele, ele disse para Jesus que ele ia dar tantas vezes, ia pagar aqueles que ele tinha roubado, e o Senhor Jesus houve salvação. Quando a nossa consciência nos leva a conhecer que somos pecadores e precisamos do Senhor. Hebreus capítulo 10. Capítulo 10, versículo 22.
Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É uma obra completa. Se vocês lerem Hebreus 9 e Hebreus 10, é uma revelação da obra que o Espírito Santo vem fazendo na nossa vida, como ele traz a obra de Cristo para nós ser libertos, como ele traz o sangue e oferece diante do Pai para que nós possamos ser limpos, nossa consciência ser limpa, como diz, o nosso coração purificado, essa outra que já vimos, né? Para ter uma vida firme no Senhor, coração puro e nos livrar de uma consciência má. Tem vários outros textos, mas eu penso que vamos ver mais um texto que está em Atos, capítulo 23, versículo 1. Isso. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, ele disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Como nós precisamos dizer isso também, tenho andado com boa consciência diante de Deus. Nada me envergonha, nada me acusa, porque a consciência tem dito que eu estou diante do Senhor e que Ele fez uma grande obra. E a terceira coisa que nos mantém, nos torna firmes para essa caminhada é a fé sem hipocrisia, sem fingimento. A fé é essa que é dom de Deus. Já tinha falado para vocês, eu vou dar um texto para vocês que normalmente está mal traduzido, está em Marcos, capítulo 11, Marcos 11, versículo 20 e 21. 11, 20. E passando eles pela manhã, Jesus está caminhando com seus discípulos e tem uma figueira, e eles viram que a figueira secara desde a raiz por causa da palavra que Jesus disse a ela. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Então Pedro, versículo seguinte, ao que Jesus lhe disse: tende fé. Aqui está mal traduzido, vocês podem traduzir com certeza, botar na Bíblia de vocês. Jesus está dizendo assim: tende fé de Deus. Jesus não fazia nada que não viesse de Deus, e a fé que ele exerceu para amaldiçoar essa figueira era uma fé que vinha de Deus. Assim, nós precisamos agir, essa fé que vem de Deus, nós poder ser sempre um anunciador daquilo que Deus quer fazer. Então, é fé de Deus, é uma fé que não tem hipocrisia, não tem fingimento, ela vem da fonte perfeita. E isso é que nos torna firmes, isso que nos leva adiante em nossa experiência de andar com o Senhor. Quando perdemos o amor e a boa fé, a fé sem... perdemos a consciência, e a fé voltamos a ter só a ajuda da nossa alma. Então, muitas vezes, essa fé que temos é uma fé hipócrita. Ela é uma fé fingida. A fé que vem de Deus, ela encontra sempre um coração puro e uma consciência limpa. 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos ver o que diz aí. Todos os servos que estão debaixo dos jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 6.
1 Timóteo 1, 6. 1, 6. Paulo está dizendo a Timóteo, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam em loquacidade, uma conversa fiada, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendem todavia, nem o dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Eu penso que ficamos aí. Aqui está dizendo isso, que muitos começam a dizer muitas coisas, muita palavra que não tem nenhum sentido, e isso não gera aquilo que é oportuno na nossa vida. Ficamos discutindo opiniões, ficamos discutindo um texto, ficamos discutindo bobagem, é aquela loquacidade frívola que diz ali, conversa fiada. Nós precisamos ficar longe dessa conversa fiada, né? Às vezes nós falamos tanto e não dizemos nada, porque o que provém de fé é que nos leva a uma consciência e um amor que se manifesta e nos torna firmes. E às vezes tudo isso nos leva a extremos na nossa vida. Nós ficamos legalistas, ou seja, a letra mata. Nós ficamos legalistas, com uma letra que não gera vida. Ficamos legalistas. Segunda coisa que acontece nós ficamos só entusiasmados com muita coisa. Batemos palma, cantamos, dançando, mas isso não resolve nada. Nós só temos entusiasmos e o entusiasmo é da nossa alma. Às vezes nós ficamos impressionados quando estamos contando alguma coisa que ficamos arrepiados. É só arrepiado, não tem nada que ver com nada. É só arrepiado, uma sensação, uma emoção, um sentimento. Tá bem? Com o Senhor as coisas são bem mais determinadas. E isso nos mantém firmes. E também podemos nos tornar liberais com uma teologia, um anúncio de palavra que não liberta, que não salva, que não resolve. Então, nós precisamos ficar livres disso, porque a fé de Deus que nós recebemos dele nos torna firmes para viver. Nós pregamos, às vezes, muita coisa só por pregar, ou seja, não nos servimos do Espírito que vem para convencer, achamos que nós é que temos que convencer e lutamos com isso para que as pessoas se convertam. Não gera nada, porque Deus é que veio para salvar. Não foi nós que fomos para Deus para ser salvos, não. Ele mandou o seu Filho para nós. E quando esse Filho veio, ele mudou todas as coisas e o seu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Tudo que provém de Deus, né? É que nós precisamos, tanto a fé. Outra coisa que provém de Deus é o fruto do Espírito. Não é alguma coisa que nós produzimos. Você faz algum esforço para manifestar amor, alegria, paz? Se faz algum esforço, é como se o fruto fosse teu. Mas quando nós confiamos nessa fé que temos dele, que vem dele, então nós estamos abertos para que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, seja manifesto espontaneamente aonde nós andar. Muitas vezes vocês entram num lugar e falam com pessoas e a presença de vocês não é só de vocês, é a presença do Espírito. As pessoas têm prazer em ouvir o que procede de um coração puro, uma consciência limpa e da fé no Senhor. A pergunta é entre nós: como será o nosso fim? Como será o final de todas as coisas para nós? Diz que nós temos que chegar até o fim, com o coração puro
O amor de Deus que procede desse coração, manifesto sempre uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Isso nos faz viver essa nova vida que o Senhor veio para viver através de nós. Amém? Aleluia. Oramos um pouco. Obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, obrigado, Senhor, que recebemos uma advertência de tua palavra. Tu queres que o teu amor mantenha o nosso coração puro, tu queres que tenhamos uma consciência boa, limpa, inabalável, uma fé que vem do Senhor, nada criado pela nossa cabeça, por aquilo que queremos. Por isso, Senhor, estamos abertos para andar contigo com firmeza, porque nada provém de nós mesmos, mas tudo provém de Ti. É Tu que nos ama e faz com que o nosso coração seja sincero, limpo. É Tu que faz com que esse fruto se manifestando nos traz uma consciência limpa, uma consciência saudável. Nós começamos a ter entendimento das coisas que estão no alto. Nós vamos pensando melhor porque pensamos naquilo que está do alto e recebemos com ações de graças. Senhor, manifesta o Teu poder, assim como exercesse aquela palavra de amaldiçoar aquela árvore que só tinha folhas. Muitas vezes na nossa vida só tem folhas. Precisamos ter fruto. E o fruto é do Teu Espírito, Senhor. Realiza aquilo que nós não podemos, Senhor. Por favor, tem misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor. Sonda o nosso coração. Nessa hora sonda, e Tu que nos conhece, Senhor, vê se há em nós alguma coisa que Te desagrada. Sara meus irmãos, sara a minha vida, para que possamos nos abraçar e ter uma comunhão perfeita, vinda do Teu Espírito, com palavras que procedem de um coração em que o amor de Deus se manifesta. Misericórdia, Senhor, mas nós queremos ficar firmes até o fim, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque Tu faz nova todas as coisas. Tu nos dá um coração novo, uma consciência pura, boa. Aleluia. O Senhor quer ministrar o nosso coração. Isso, fica sensível pelo Teu Espírito, onde o Espírito do Senhor está acendendo luz e está denunciando alguma coisa que o desagrada. Ministra sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Isso mesmo. Minha presença está aqui, diz o Senhor, e estou pronto para fazer e atender o desejo do teu coração. Tu precisas te servir do meu amor para que o teu coração fique limpo e tu possa andar em novidade de vida. Minha presença está contigo.
Onda Yashete Canta. Nós te adoramos nessa hora, Senhor. Limpa o nosso coração. Limpa a nossa consciência. Limpa também a fé que vem de Ti. Que ela possa encontrar um lugar de repouso e um lugar em que o Senhor pode se manifestar para trazer nova vida a muitos.